Sinais que provam que alguém está usando anabolizante. Hoje, meu querido, nós vamos classificar estes indicadores aqui, desde aqueles que são os mais tranquilos, os mais de boas, até aqueles que, se o cara tem, é bem provável que ele esteja mamando o suco. Beleza? E hoje eu trouxe aqui dois critérios para ajudar a gente nesta classificação. O primeiro critério é a frequência e a intensidade que este colateral aparece em usuários de anabolizante. Então, a frequência e a intensidade que isso se apresenta. O segundo critério é a possibilidade deste colateral, deste efeito, deste sintoma, deste indicador também acontecer e aparecer naturalmente. Seja por conta de genética, de patologia, de sinais normais, dieta, treino, ou o que for, entendeu? Então a gente vai pesar muito aquilo que apenas usuários de anabolizante têm, aquilo que aparece muito mais em usuários de anabolizante, ou aquilo que, cara, é corriqueiro, mas também aparece na rapaziada, beleza? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que também não é possível você cravar, você apontar o dedo na cara do cara e falar com certeza se ele tá ou não usando, sem um exame de sangue, sem uma prova mais cabal do que simplesmente alguns sinais, tá? A não ser que você more com o cara, você viva com o cara, acorda com ele, dorme com ele, sabe o que ele faz, tá? Mas tirando isso, é impossível você cravar exatamente, pô, este cara aqui é certo que ele está usando, eu boto a minha mão no fogo. Por quê? Porque existe tudo quanto é coisa na nossa vida aí, cara. Existem genéticas muito abençoadas, existem genéticas muito ruins para certas coisas, então tem de tudo nessa vida, tá? O segundo ponto, cara, é que qualquer um destes indicadores aqui que apareça de forma súbita, então de uma forma muito rápida, num curto espaço de tempo e com uma intensidade muito grande, já adiciona um nível de potencialidade, de complexidade muito maior para nossa análise aqui. Tá? Então qualquer um que seja, se aparece da noite pro dia de 2, 3 meses para uma margem pequena dessa, se aparece do nada e vem e avassala toda a situação, é bem provável sim que o cara esteja usando também. Por mais que muitas vezes eu vá classificar um sinal como um sinal mais de boa, um sinal tranquilo. Se ele aparece num curtíssimo espaço de tempo, opa, aí é para ligar o alerta também. Beleza? Então, dito isso, vamos começar com um que é clássico, ou pelo menos que as pessoas acham que vai ser o clássico o colateral, a clássica, como é que eu posso dizer? O clássico sinal de um cara que tá usando, que é a queda de cabelo, né? Então, um cara que se torna careca. E, cara, contrariando todas as expectativas, esse aqui, ele vai no de boa, tá? E eu vou te explicar o porquê, pra que você entenda o porquê. Vamos lá. Lembra do nosso segundo critério? Que é a possibilidade de ocorrer naturalmente. Cara, o principal fator para que a calvície aconteça, para que a alopécia androgenética aconteça, é a genética. Tá? Então, por mais que os níveis de testosterona vão influenciar muito nisso, o cara que tá fazendo os anabolizantes tá com 3.000, 5.000 de testosterona, aqui você não sabe, né, cara? Esse folículo aqui de cima, ele tem uma sensibilidade aumentada ao DHT, o que faz com que altos níveis de testo, bem provável que o cara esteja convertendo bastante, reduzindo bastante para DHT, o que vai estimular aqui a própria queda de cabelo, tá? Mas o fator genético ele ainda é primordial, ele é fundamental. Tanto que você vai ter um monte de cara que tá usando que não tem queda de cabelo, você vai ter um monte de cara que não tá usando e tem queda de cabelo. Inclusive, no mundo, tem muito mais cara que não usa nada e tem queda de cabelo do que o contrário, né? Então, dos nossos indicadores aqui, o queda de cabelo é o menos determinante de todos, cara. Ou pelo menos um dos menos determinantes. Beleza? Entendido? Bora pra próxima. O próximo aqui, cara, é quando o cara consegue manter. Olha essa condição desse maluco aqui, né? Bicho empedrado, maluco gigante, abdômen blocado, percentual de gordura na risca. Quando o cara consegue manter muito volume muscular com baixo percentual de gordura, principalmente durante o ano todo, por exemplo, cara, isso aqui, porra, é um sinal clássico de o cara tá mamando suco, entendeu? O que acontece? Existe uma pirâmide que ela é muito conceitual, muito fácil da gente entender. Pensa num triângulo, tá? Onde numa ponta você tem o cara natural, numa outra ponta você tem o cara grande e na outra ponta você tem o cara seco. E o cara só pode escolher duas dessas coisas, né? Então o cara, ou o cara é grande e seco, ou o cara é grande e natural, ou o cara é seco e natural. Essas três coisas, né, ficam muito difíceis de acontecer, salvo uma ou outra aberração genética. Dito isso, cara, se o cara se mantém grande, seco o ano todo, cara, é muito, muito provável que esse cara está assim, mamando anabolizantes, tá? O que nos leva ao próximo da nossa lista, que é a gineco, tá? E de novo, olha só esse maluco aqui, né? Vamos lá. É claro, quando a gente pensa em ginecomastia em si, né? Que é o aumento, a hipertrofia da glândula mamária, a gente tem que entender primeiro por que isso acontece, né? Então isso acontece geralmente por conta do excesso de estradiol, então o corpo vem, tá com uma certa quantidade de testosterona, converte isso para estradiol, né? E qual que é o grande ponto principal da situação? Quando a gente pensa em ginecomastia,
Se a gente tá falando de um cara que é de um menino, adolescente, recém-saído da puberdade ali, ou enfim, uma fase de maturação mais no final ali, 17, 18, 19 anos, é normal, cara, é normal que aconteça ginecomastia e depois ela regrida, inclusive. Tá? Porque naquela época o maluco tá com os hormônios assim, ó, na loucura, entendeu? Então é normal que isso aconteça. Mas não é desse cara que nós estamos falando, nós estamos falando aqui deste maluco aqui, um cara nesse perfil, onde você tem um cara que já é mais velho, tá? Então assim, ó, gineco, apareceu um cara depois de 30 anos, porra, aí, assim, ó, aí é certo que o cara tá usando, tá? Gineco depois dos 30 anos, porra, é óbvio que o cara tá usando. Ou também, vamos lá, o cara tem um bom nível de massa muscular e aí tá com gineco também. Porra, cara, isso é sintoma clássico, tá? De que o cara tá fazendo o uso das paradas, entendeu? Agora, de novo, se é uma condição totalmente diferente dessa, um moleque mais magrinho, um moleque que tá. Pô, moleque mesmo, tá com 18, 19 anos ali, muitas vezes não regrediu aquela gineco dele. E aí, obviamente, ele tá aqui no. Tá no de boa, enfim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Ou então um cara que, porra, era gordinho na adolescência, aí ficou com um resquício ali, acabou ficando com uma ginecomastia que também tá junta de uma lipomastia, aí fica meio embaralhado o negócio. Pô, é óbvio que esse cara, bem provável que ele não esteja usando porra nenhuma. Né? Só, infelizmente, é um acaso do destino. Ele acabou não conseguindo regredir isso naturalmente, tá? Mas agora, o cara aqui, nessa condição aqui, por exemplo, pô, o cara tá com volume muscular bacana, impossível você achar que esse cara não treina pesado pra caramba, o cara não treina há muito tempo. E aí, pô, o Gineco aqui deu um oi pra nós, tá? Vamos lá, o próximo da lista, cara, é a força, tá? É aquele cara que tem uma força absurda. Sabe aquele cara que do nada. Aliás, a palavra não é do nada, porque, de novo, como eu falei, se alguma coisa que é súbita, ela automaticamente já passa pro alerta, tá? Independente do que for. Tipo, a própria calvície aqui. Se o cara tá num dia normal, daqui a 3 meses o cara tá sem cabelo nenhum, não porque o cara raspou, obviamente, né? Mas porque caiu mesmo, tá caindo muito cabelo do nada, do dia pra noite, obviamente tem um elemento ali que tá bagunçado hormonalmente falando desse cara. E aí, bem provável que esse cara esteja fazendo uso de alguma coisa, tá? Ou só mesmo o corpo dele tá um caos. Mas vamos lá, quando a gente pensa de força, e esse cara tá. Ele tem uma força muito grande, o cara, desde sempre, muitas vezes já foi muito forte, e é muito forte. Cara, das duas, uma, né? Ou esse cara de fato ele tá usando alguma coisinha, tá? Ou ele tá aqui com certeza mamando alguma coisa, ou ele tá no alerta. Mas, lembra do nosso segundo critério? O quanto isso aqui pode ocorrer naturalmente? Cara, muitas vezes o cara só tá com um treino muito bem ajustado, pô. Muitas vezes esse cara só tá com um treino muito bem ajustado. E principalmente quando a gente pega hoje, tem uma galera, cara, uma rapaziada natural aí que é forte pra cacete. Porque de fato, se o cara que é natural quiser ganhar muita massa muscular, ele é obrigado a ficar mais forte, não tem por onde sair. A gente mesmo, cara, tem muitos e muitos alunos dentro do protocolo Shape Blindado. Se você não conhece, esse é o meu programa de treinamento personalizado. Se você quiser conhecer, inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição, né, no primeiro link. E, cara, lá por dentro, por exemplo, o que, que a gente faz? A gente pega o cara e constrói nele um físico com muito mais força, muito mais massa muscular, muito menos gordura, muito mais funcionalidade, também muito mais energia, muito mais testosterona. Dito isso, grande parte do que é a construção do treino é voltada para o cara aumentar as cargas, aumentar a força, tanto a força, digamos, absoluta, quanto a força relativa, quanto a força funcional. Entende? E dito isso, os caras ficam muito fortes. Tá? Mas, novamente, é uma característica que você consegue alcançar naturalmente também. É claro, eu não tô falando aqui do cara que é strongman. Por exemplo, eu peguei esse exemplo do strongman aqui. Eu posto um dedo que esse cara que tá usando tudo que pode usar, entendeu? Porque é um cara de 2,10 m, tá abraçando a bola de 120 quilos aqui, no meio da competição. É óbvio, os caras tão na performance ali pra isso também. Mas um cara convencional que é forte, que consegue, porra, remar com halter ali pra 60 quilos, 70 quilos muitas vezes, 50 quilos, enfim, dependendo do peso do cara também. Um cara que consegue fazer barra com muito peso, fazer paralelo com muito peso, fazer um supino pesado. Enfim, isso não vai ser um critério bom de decisão se o cara é realmente tal ou não usando. A não ser que essa força tenha aparecido do nada, né? O cara do nada ficou muito forte. Aí é aquilo que a gente conversou, tá? O próximo da lista, cara, são as estrias, tá? E o que são as estrias? As estrias são basicamente uma incompatibilidade entre crescimento muscular, ou aliás, entre crescimento do tecido interno, do que está dentro da pele, versus a pele. Tá? Porque o cara também pode engordar muito e aí vai formar estria. Por quê? Porque está aumentando muito o volume, está esticando muito aquela pele, e aquela pele não está conseguindo, enquanto ela é esticada, se reconstituir da forma correta. Entendeu? Então o cara pode ter estria porque ele ficou muito gordo, porque ele cresceu muito. Então estrias de crescimento também são normais, principalmente na puberdade. O cara pode também ter estrias, quando eu digo de crescimento, é crescimento físico mesmo, o cara ficou mais alto, por exemplo. Né? E também estrias de crescimento, porque ele cresceu uma musculatura muito aparente, como é o caso do cara aqui. Então, essas estrias no ombro aqui, quando o cara cresce o peitoral e o ombro ali numa velocidade muito grande, mais rápido do que o corpo é capaz de recuperar, isso também acaba acontecendo, né? Só que como eu falei, cara, as estrias podem ser estrias de crescimento, estrias porque o cara ficou gordo ao longo do tempo, pode ser tudo, cara, tudo. Estria pode ser tudo, pô. Então,
não é um bom indicativo que esse cara tá no suco. Não é indicativo de nada, na verdade. É indicativo só que ele cresceu mais rápido do que a musculatura é capaz de. A pele foi capaz de reconstituir, tá? O que nos leva ao próximo item da nossa lista, que é a acromegalia, tá? Então, aqui ó, se você olha esse belo rapaz aqui, que de belo também não tem nada, o que acontece? A acromegalia é uma condição que ela vem em decorrência do excesso de GH. Tá? Então, quando o cara tem um excesso de GH, seja porque ele produz naturalmente isso aí, e aí é uma condição física, a acromegalia acaba sendo uma patologia, ou porque ele está injetando muito GH, ele acaba tendo, cara, a mandíbula excessivamente grande, acaba crescendo muito as mãos, a glabela que também fica muito saltada, e ele fica com essa característica. Quem tinha isso aqui muito proeminente era o pezão, cara. Não, não esse Pezão aqui. Quem que é esse cara aqui? Não sei quem que é. Pera aí. Pezão. Antônio Pezão, né? Antônio Pezão, ele. Agora sim é o Pezão correto. Vamos lá. Então o Pezão, ele tinha uma cara, ó, bem característica a face dele. Você vê que, ó, essa aqui tá boa de botar. Então a glabela sobe muito, fica muito volumosa, se é que dá pra chamar assim. Também a mandíbula fica muito maior. As mãos crescem muito também. Enfim, é uma condição que acaba acontecendo. E aí eu vou te falar, cara. Por incrível que pareça, a acromegalia, eu julgo pra você que é de boa, tá? Por que é de boa ou é tranquilo? Você não consegue classificar se o cara tá usando ou não. Porque, em geral, você não vê caras que estão usando GH de fato com acromegalia. O cara, tipo, um fisiculturista que tá usando GH em algum momento. Você não vê esse cara com acromegalia. Tá? Geralmente, quem tem acromegalia são pessoas que têm essa patologia mesmo. Então, dá pra classificar muito mais como uma patologia do que como um sinal que o cara tá usando GH. Entende? Até porque, porra, o cara consegue. Ninguém, em sã consciência, iria gostar de acabar desenvolvendo isso de forma facultativa. Então, o cara vai injetar cada vez mais GH e vai acabar desenvolvendo isso aqui. Não. O cara pararia muito antes do processo para poder. Depois que ele visualizasse os sintomas aparecendo, né? Então, isso aqui, pô, bem tranquilo, cara. Não, se o cara tem acromegalia, é mais certo que ele não esteja usando nada, que seja só condição mesmo. Normal, tá? O que nos leva ao próximo da nossa lista, que é a pele oleosa, tá? Então, pele oleosa também é uma característica muito grande de quem tá usando anabolizante, mas ao mesmo tempo é uma característica normal genética, entendeu? Muita gente que tem pele oleosa. Então, quando você pensa, por exemplo, em acne, né? E a gente vai falar sobre acne aqui também aqui, mas você pensa na acne, é uma mistura entre pele oleosa mais uma inflamação que acaba gerando ali, junto com pequenas infecções, e que você vai construindo tudo isso. Então, cara, pele oleosa, você não pode cravar só porque o cara tá com a pele brilhando, que o cara tá fazendo uso de anabolizante, tá? Não é um sintoma muito forte. Mas agora, esse próximo aqui, ele liga o alerta na gente, cara. Que é o maluco com o trapézio na orelha, né? Então esse aqui acho que é o Rubial Mosqueira, né? Pega o trapézio desse maluco aqui, cara. Cara, isso aqui parece que é montado, né? Tipo, parece que é montado isso aqui. O tamanho do trapézio do louco, e aí eu já junto o trapézio com o pescoço também, que é um outro indicador, tá? É um outro indicador. Então, eu acho que é Rubiel Mosqueira, vamos buscar aqui, ó. Rubiel Mosqueira. É esse louco aqui mesmo, entendeu? Então, cadê? Vamos ver se a gente acha uma foto. Ih, tá louco. Olha só. Um malucão, pescoço mais trapézio, tudo junto. Então, esse aqui é um grandíssimo sinal que. Cadê? Que o cara tá. Mas muito mesmo, entendeu? Esse cara parece estar com bócio aqui, o tamanho do pescoço dele, parece com bócio. Mas esse aqui é um sinal muito característico, né? Então liga um alerta com toda certeza. É claro, o cara pode ter uma genética, pode ter um trapézio muito desenvolvido e tudo mais. Mas é claro também, né? Chegando nessa condição aqui, não é como se fosse só o trapézio bem desenvolvido, mas todo o corpo. Aí, obviamente, ele tá nessa mesma condição do cara aqui de cima, né? Mas pensando só em trapézio e pescoço, pode ser que tenha uma genética, pode ser, mas é muito improvável, é bem provável mesmo que, por conta do nível de receptor androgênico que tem essa musculatura, do trapézio, ela acaba crescendo muito pelos usuários de anabolizante também. Então, alerta vermelho pro cara. Vamos pro próximo, que é vasodilatação extrema, tá? E, cara, vasodilatação extrema, é claro, tem o componente genético? Tem. Tanto que você vai encontrar aí pedreiro na tua rua, o cara fazendo obra na tua rua, e o braço do cara parece o Google Maps, entendeu? Parece uma como é que é? Um mapa, vamos ver, acho que é um mapa pluvial, né? É isso aqui? É. Então tá vendo aqui, ó. Pô, mas peguei a imagem bosta aqui, né? Uma mapinha pluvial aqui, ó. Hidrografia do Brasil aqui, ó. Olha só. Então o braço do cara parece isso aqui, cheio de corte, cheio de V passando pra cima e pra baixo. E é claro, né? Tem esse componente genético muito grande, mas ao mesmo tempo, cara, assim, ó, no mínimo entra no suspeito, tá? No mínimo entra no suspeito. Porque isso aqui, vamos lá, se tiver. E outro ponto, né?
A gente pode pensar em cada um desses elementos de forma isolada, mas a gente pode pensar neles de forma a agrupar também. Então, se esse cara, por exemplo, tá? Ele tem muita estria, e aí ele também tá careca, e tem a pele muito oleosa, e tem muita vasodilatação, né? Realmente parece um mapa hidrográfico, e muito forte. Pô, por mais que às vezes ele não tenha muita massa muscular, não esteja muito seco, não esteja, né? Esse cara é bem provável que ele esteja também, porque a gente tem um acúmulo aqui de sinais, né? Então aqui, cara, eu deixaria no suspeito ou no alerta, um dos dois, tá? Um dos dois. Depois a gente reclassifica isso se for o caso. O próximo da lista aqui, é esse aqui também é um característico, né? Que é a sombreira aqui. Cara, isso aqui parece que plugaram esse ombro nesse maluco aqui, né? É Erin Banks, eu acho que é o nome dele. Então, cara, um braço desse aqui, até chega a estar pontudo aqui, né? Mais do que só anabolizante, o cara tá fazendo uma aplicação de óleo no ombro. Cara, isso aqui também é alerta, tá? Porque o deltoide também é um dos grandes, assim, grandes característicos de cara que tá usando anabolizante. Então, o deltoide do cara fica muito saltado, deltoide capacetão, cebola no ombro. Então, novamente, alerta, tá? Alerta. O próximo da nossa lista é o seguinte, cara. O cara que tem um aumento muito repentino, e aqui a gente tem o Sansulek, né? Olha só, e vamos deixar no alerta já, tá? Olha só. O cara saiu de um físico, sei lá, um físico magro, pra essa tora aqui, né? Não sei em quanto tempo, confesso que eu não sei em quanto tempo. Mas também não foi muita coisa, não. Tá? Porque o Sansulek realmente foi reconhecido como um grande abuser de anabolizantes aí pela galera mais jovem. Então, se o cara tem uma mudança muito rápida mesmo, cara, muda um alerta muito grande. Por que eu não boto aqui no termo puro, cara? Porque pode ser que esse cara não tava fazendo nada e começou a fazer tudo certo. Existe isso também. A depender do quantos anos o cara tem, o cara às vezes tá. Olha só, a gente num cenário, o cara tá saindo da puberdade, começa a treinar bem, já treina legal, né? Começou a treinar legal, aliás, né? Começa a comer certinho, começa a fazer tudo que tem que fazer, já é um cara que não tem muito estresse, tá com tempo de sobra, enfim, tá fazendo faculdade ali na boa, na tranquila, não tem muita responsabilidade, papai paga tudo, mamãe paga tudo. Então, esse cara consegue se dedicar para aquilo. E aí o cara às vezes tem uma mudança colossal em cerca de 6 meses. O cara ganha ali os primeiros, os newbie gains, né? Então aqueles ganhos de iniciante, o cara ganha aí, porra, 5, 6 quilos de massa muscular, e que muitas vezes faz uma puta diferença no físico do cara. Muitas vezes ele tem um físico com um percentual de gordura menor, o cara ganha 8, 10 quilos muitas vezes, porque daí também vem a água entrando dentro do músculo, né? Então essa retenção hídrica dentro da musculatura, o que confere peso e vai conferir também um volume maior da musculatura. Por isso que a gente não joga aqui na treino pura, tá? Mas se for qualquer coisa diferente disso, o cara já treinava muito bem, já fazia tudo certo, e do nada o cara explode de resultado. Ou, sei lá, o cara treinava mais ou menos bem ali, aí com meia dúzia de, de ajustes, né, meia dúzia de ajustes, entre aspas, né? Uns ajustes é o cara começar a injetar, aí o cara muda muito. Aí, pô, a gente poderia associar aqui em cima também, tá? O próximo da nossa lista é uma mudança de comportamento repentina. Então aquele cara que ou oscila muito o comportamento, ou explode muito rápido, ou ele era de um jeito e agora tá de outro. Cara, isso aqui é no mínimo suspeito, tá? No mínimo suspeito. É claro, a gente sabe muito bem do efeito que o anabolizante tem nos elementos, não só cognitivos, tá? Não é essa a questão, mas nos elementos emocionais em si, sabe? O quanto o cara, sentimentalmente falando, o negócio fica um pouco diferente. Por vias fisiológicas, né? Então tem essa relação real. Então, no mínimo suspeito, tá? No mínimo suspeito, também se o cara muda muito de comportamento. O próximo da lista, cara, são as espinhas, tá bom? E as espinhas, é claro, né? Se o cara chega neste nível aqui, isso aqui é loucura, tá? Isso aqui é loucura. Isso aqui é loucura total. O cara basicamente perdeu as costas aqui. Que meus pêsames pra ele, tá? Meus pêsames pra ele. E, cara, vamos lá. Isso aqui é no mínimo um alerta, tá? No mínimo um alerta. Por quê? Pode ser que. É que nessa condição aqui, isso aqui é loucura 100%, né? Mas o cara pode ter uma genética muito mais favorecida para espinhas. Vamos lá, o cara tá na puberdade, tá saindo da adolescência, hormônios flutuando pra caramba, vai dar merda, provavelmente, né? Se o cara tá. Se ele tem uma predisposição pra ter espinha, ele vai ter espinha pra caramba, aí na cara, nas costas, enfim. Então pode ser que seja isso, tá? E aí, se for isso, cara, é uma. A gente poderia, por exemplo, pensar em jogar isso aqui de boa. Mas, em geral, principalmente quando você pensa no delta, né? Do cara que não tinha nada pro cara que começa a ter. Por mais que seja um delta mais longo. Mas, por exemplo, cara, eu nunca tive genética pra espinha, tá? Nunca. Tive meia dúzia de espinha na minha vida. Então nunca tive essa genética pra espinha. Aí do nada, ou nem que seja do nada, sabe? Mas num período longitudinal, o cara vai aparecendo com muito mais espinha. Pô, e a espinha de quanto lugar, e as costas cheias de espinha, e o peito cheio de espinha, e a cara cheia de espinha. Opa!
Pode não ser nem que seja tão rápido assim, mas se o cara não tem genética pra isso e começa a aparecer muita espinha, pô, aí, cara, alerta total, entendeu? Alerta total que esse cara tá usando. Porque é óbvio, né? A dieta também influencia muito, muito mesmo. Então, às vezes o cara só zoou a dieta, saiu muito da dieta por um tempo específico, e daí apareceu uma espinha ou outra, mas igual, pra chegar nesse nível aqui, ou alerta vermelho, ou mesmo o cara tá mamando o suco, tá? O próximo na lista, cara, é o excesso de pelos. Então, aquele cara que tem muito pelo, muita barba, muito tudo. E qual que é a grande questão aqui? Assim como o próprio cabelo, cara, pelos são. Eles vão ter influência na testosterona, então ó, o excesso de andrógeno vai aumentar a quantidade de pelos, barba e tudo mais. Mas só se o cara tiver uma disponibilidade muito uma genética para isso, né? Esqueci a palavra, mas se ele tiver uma genética para isso, genética favorável para isso, entendeu? Porque caso contrário, não vai ser o divisor de água. Você vai olhar um cara peludo, você vai falar, pô, esse cara é certo o que ele tá usando. Não dá pra gente classificar desta forma, tá? O que nos leva ao próximo da lista, que é aquele cara com aquela cara inchada, sabe? Cara de traquinas, bolachão. Cara, isso aqui é no mínimo um suspeito, tá? No mínimo um suspeito. Porque isso aqui é um. Eu trouxe uma foto do Jay Cutler antigaça aqui, nem sei se dá pra ver direito a cara dele. Mas, em geral, uma característica dos caras que estão usando também, muitas vezes o cara fica com uma retenção muito acentuada na face aqui, porra, fica uma cara bolachuda, o cara passa uma caixa d'água retendo água, sabe? Então esse também é uma das características que é, no mínimo, suspeita. Você vê que o cara não tinha isso, agora começa a ter, opa. E o próximo da lista é o queixão quadrado, né, cara? Esse queixão de gigashed aqui. E, cara, isso aqui, assim, é claro, essas características podem mudar com o uso, né? Mas é bem provável você encontrar um cara, porra, com a genética pra isso mesmo, né? Ou no máximo, cara, um suspeito, tá? No máximo um suspeito, entende? Porque não vai ser assim, ah, pô, se o cara tem um queixo, o cara é queixudão aqui, tem uma mandíbula aqui torada, é muito mais um elemento genético mesmo, de construção da face que ele tem, do que necessariamente, pô, tá usando bomba, é óbvio que você vai ficar com isso aí, ou então você só consegue isso usando bomba, né? E aí essa é a grande questão aqui da nossa classificação, cara. A gente botou aqui, por exemplo, aqui em cima, aqueles que apenas o cara consegue só usando anabolizante, tá? E só quem tem anabolizante vai ter isso aqui, nesse grau maior, né? Então a gente pensa aqui nessa condição aqui, principalmente o ano todo, o cara com muita massa muscular, com baixo percentual de gordura, isso aqui é característico de quem está usando anabolizante, e quem está usando anabolizante vai se encontrar muitas vezes nessa posição, mesma coisa gineco, e cara, as espinhas poderiam vir aqui, poderiam vir no alerta, talvez no meio termo entre esses dois aqui, principalmente se o cara chega numa condição parecida com essa, isso aqui é loucura, tá? Isso aqui é maluquice. Alerta, trapezudo, ombrudo, pescoçudo, e mudanças muito rápidas, tá? Que não sejam em condições específicas, assim. Pô, o cara mudou muito rápido, esquece. Suspeito, cara com muita força, cara com uma vasodilatação extrema, o cara que muda muito o humor em si, o cara com aquele rosto mais bolachudo, e também a mandíbula de respeito, tá? E cara, que é de boa, o cara que é careca, o cara que tem muito pelo, o cara que tem estria, acromegalia, tem uma pele muito oleosa, todas essas coisas, elas aparecem, né? Tudo isso aqui que eu falei, tudo isso aqui, 100% dos elementos, eles vão aparecer em quem usa anabolizante. Mas, principalmente esses últimos aqui, vão aparecer na sociedade normal. Como eu falei, tem muito mais cara careca, calvo aí, que não usa anabolizante do que cara que usa, pô. Pega todo mundo que é careca no mundo aí. Você vai ver que uma pequena porcentagem mínima desses caras estão usando anabolizante. O resto é só careca, geneticamente falando mesmo. O cara vai ficar mais velho e vai cair no cabelo, entendeu? Então, assim como pelos, ou enfim, a imensa maioria dessas coisas. Beleza, meu querido? Então, esse daqui é a nossa lista definitiva, podemos cravar assim? Vamos lá, deixa aqui nos comentários, cara, se você acha que faltou algum sinal. Tá? E o que você mudaria nessa lista? Deixa aqui nos comentários também. Quero saber de você. O que você mudaria nessa lista? Se você gostou pra caramba aqui, se você concorda absolutamente com tudo, se você discorda de absolutamente tudo, deixa aqui nos comentários também. Vamos bater esse papo. Maravilha. E, cara, se você gostou desta lista aqui, se você gostou desse vídeo, tenho certeza que você vai gostar deste outro vídeo aqui, onde eu mostro pra você as musculaturas, os músculos que mais provam que o cara tá usando anabolizante de músculo, para complementar esse vídeo aqui, né? Então, ó, nesse vídeo a gente falou sobre trapézio e sobre ombro, naquele vídeo eu trago mais de 20 músculos aqui pra gente classificar eles em quanto o cara tá usando ou não anabolizante. Se você gostou desse vídeo, você vai curtir esse aqui também com toda certeza, beleza? Tamo junto, meu querido, e até a próxima.